Ronaldinho, meu filho, por que você tá acordado tão cedo? Ah, mãe, é porque eu vim assistir a primeira trimestral de 2024 e me falaram que tá sensacional. Agora eu vou assistir a classe dos primários. Vocês também podem assistir daí também. Olá, querido professor, querido coordenador do Ministério da Criança. Bem-vindos à nossa primeira trimestral do ano de 2024, ainda com a mesma temática Eu Vou. E nós, neste momento, apresentaremos as sugestões que nós temos para o ano de 2024, no primeiro trimestre, para os nossos primários. Crianças que bem sabemos que estão aí na faixa etária de 7 a 9 anos, um período em que as crianças já gostam de estar engajadas no processo de aprendizagem. Para isso, nós trouxemos algumas sugestões de decorações e incentivos, pensando na divisão que nós iremos trabalhar e pensando também no elo da graça que se dará a cada mês. Eu irei começar dando as sugestões a vocês, falando sobre algo muito importante. As nossas crianças, elas precisam ser incentivadas a manterem a comunhão com Deus por meio da oração. E nós, este ano, queremos fortalecer o laço das crianças com o nosso Deus. E trouxemos como sugestão para que nós, professores, organizemos um varal de oração para as crianças. Esse varal será produzido, a sugestão aqui, com EVAs, com peças de roupas, e cada peça de roupa aqui no formato terá como sugestão qual o motivo que a criança irá orar naquele dia ou aquela semana. Nós trazemos aqui como sugestão a família, os nossos governantes, os enfermos, os líderes da igreja, entre outros. Vocês podem estar aí usando da sua criatividade. O importante é que nós possamos estar orientando e incentivando as nossas crianças a orarem em casa, levantar um altar de oração. E assim, você produzindo o varal, presenteando a criança, nós acreditamos que elas irão ser incentivadas e motivadas a passar alguns momentos a mais na presença do nosso Deus. Muito bem, como nós iremos trabalhar a divisão sul-asiática, nós trouxemos aqui também um quadro de curiosidades, a Gazeta Animal. Na Gazeta Animal, a nossa sugestão é de que nós trabalhemos a fauna e a flora. E aqui nós possamos estar pesquisando animais típicos da região que nós iremos trabalhar. Podemos estar pesquisando não somente animais, mas flores, algo que esteja relacionado com a fauna. E durante os minutos da escola sabatina que nós temos com as crianças, elas possam estar, nós possamos estar apresentando algo sobre aquela região. E de repente você, professor, pode também estar orientando a criança, solicitando que ele faça pesquisa durante a semana e quando chegar o horário da Gazeta Animal, ele traga de casa a informação que ele obteve sobre aquela região, para nós estarmos trabalhando aí o quadro da curiosidade dentro da Gazeta Animal. Ainda, como sugestão, e é algo que nós podemos até dizer que é permanente na nossa escola sabatina, nós temos o quadro dos aniversariantes. Nós temos como sugestão, toda trimestral, nós possamos estar aí confeccionando um bolo fake, né? E nós possamos aí estar aproveitando nesse período do quadro dos aniversariantes, nós cantarmos os parabéns, mostrarmos para aquelas crianças no período do seu aniversário quão especial eles são para nós. Nós gostamos muito desse momento, né? Quando nós nos sentimos assim, amados. Como sugestão desse quadro, nós trouxemos como sugestão de lembrança
uma garrafinha, trouxemos aqui bolha de sabão que criança gosta. 2, um presente como sugestão, né? Algo útil e o outro que eles possam estar brincando. Lembrando que a sugestão que nós temos é que o presente que você escolher no início do ano, você compre o mesmo para todos os aniversariantes durante todo o ano. Lembrando também sempre das nossas visitas. Nós podemos nos preocupar e devemos nos preocupar com as crianças que chegam até nós para assistir a nossa escola sabatina. É sempre interessante nós termos também algo especial para dar de presente, presentear a criança que nos visita. Muito bem, agora como quadro de incentivos, e nós iremos estar falando da divisão surasiática, nós trouxemos aqui, ao chegar na escola sabatina, a criança bem recebida, ao chegar, nós trouxemos aqui como incentivo de presença feito de EVA, usando papelão e usando EVAs coloridos. Nós trouxemos aqui a figura, a imagem do Taj Mahal, e a criança, ao chegar na escola sabatina, ao ser recepcionada, ela recebe a flor de lótus, vai até o rio e coloca ali em frente o Taj Mahal. Esse aqui é a sugestão de incentivo de presença. Como incentivo diverso, que nós não podemos jamais deixar de fazer esse incentivo, as crianças gostam, e até porque esse é um momento muito importante. É o momento em que ela confirma não somente o que ela aprendeu naquele sábado, mas ela vai confirmar também que durante a semana ela teve uma comunhão especial com Deus ao rememorar os versos. E no momento de nós estarmos rememorando o verso para memorizar com as crianças, nós trouxemos aqui como incentivo aqui o Monte Everest, e para cada criança, à medida que ele for dizendo o verso, você providencia a foto da criança, ele recitou o verso, ele começa a subir no monte. Cada sábado que ele chegar, a foto dele é colocada em uma posição diferente, significando dizer que ele, todos os sábados e durante toda a semana, ele tem passado por um processo de crescimento significativo dentro da Palavra de Deus. E a intenção é de que, ao nós concluirmos o 13º sábado, ele já tenha chegado ao topo do Monte Everest, significando dizer que ele se tornou um vencedor durante todo o trimestre. Muito bem. Agora, como decoração da sala, nesse primeiro trimestre, nós iremos trabalhar o elo da graça, e irão ser trabalhado histórias do novo mundo, histórias do começo da criação, histórias que falam sobre o grande mundo maravilhoso que Deus criou para a humanidade. E como sugestão, nós trouxemos aqui o nome Criador, feito em EVA. Cada letra do nome Criador, ele traz consigo algo que caracterize ou destaque o que Deus criou naquele dia. No primeiro dia, como ser aqui de Criador, está aqui a divisão. O branco representando a luz e o preto representando a noite, a escuridão. E assim, nós temos todo o nome. O R já vindo com as nuvens, representando aqui o que Deus criou no segundo dia, o grande firmamento, a separação entre águas e águas. Na letra I, nós já temos aqui o que Deus criou no terceiro dia, que foi a separação da água e fez aparecer a porção seca. E nesse dia ele criou a grama verde, as árvores, os frutos. No quarto dia, nós trazemos a letra A, que aqui no quarto dia Deus já cria aí os astros, os grandes luminares, criou o sol, criou a lua, as estrelas e assim por diante. Cada letra traz consigo
o que corresponde, o que Deus criara naquele dia. Essa dinâmica, não somente como sugestão de decoração, mas a intenção é de não somente intensificar o aprendizado, mas fixar na mente da criança de onde ele veio, para onde ele vai e principalmente que Deus seja o seu Criador. Lembrando que alguma das nossas crianças, algumas pessoas pensam que Deus criou as coisas em 6 dias, mas nós sabemos que Deus criou as coisas em 7 dias. E a letra R da palavra do Criador, nós iremos trabalhar o sábado, o último dia da criação de Deus. Lembrando que neste dia Deus descansou, Deus abençoou e santificou. Pensando assim, então, que Deus finalizara a sua obra no 7º dia. Então, como sugestão de decoração, nós trazemos essa bela palavra Criador, não somente para intensificar, mas para fixar na nossa memória, para fixar na memória da criança, de onde ela veio, para onde ela vai e como ela foi criada. Durante o primeiro trimestre, nós trabalharemos a situação, as questões, as sugestões do que nós encontramos em Gênesis capítulo 1. No segundo mês do trimestre, nós iremos trabalhar o elo da graça, a adoração. E nesse elo, nós iremos trabalhar a adoração e iremos trabalhar o que aconteceu em Êxodo, quando Moisés é chamado para libertar o povo de Israel. E trouxemos aqui uma sugestão do trono de Faraó. Aqui vocês podem estar usando da criatividade, porque durante esse mês, durante o segundo mês, nós iremos estar trabalhando algumas pragas. Vocês podem estar confeccionando material sobre as pragas. Vocês podem estar confeccionando aí também um cajado. Lembrando que nós podemos aí estar também usando vertes dos tempos bíblicos, porque como eu falei a priori, as crianças elas estão iniciando um processo onde elas gostam de estar inseridas, gostam de estar engajadas e nós precisamos aproveitar o momento da criança. Na terceira e última história do trimestre, nós iremos trabalhar o elo da graça comunidade. E nesse mês, que é o último mês do trimestre, o mês de março, nós iremos trabalhar a história de pescadores. Jesus na Galileia, Jesus com os seus discípulos. Para isso, nós trouxemos como sugestão usar um barco, a rede, peixes. Você, querido professor, querido coordenador, você pode estar usando aí da sua criatividade. O importante é que, por meio das sugestões, nós possamos estar ajudando você nesse processo de construção, nesse processo de criatividade, porque nós precisamos fazer com que as nossas crianças aprendam e esse aprendizado precisa se dar de forma muito significativa para que nós possamos de fato cumprir o papel do qual nós somos chamados, que é ajudar as nossas crianças a chegar até o céu de forma muito segura. Que Deus abençoe vocês e que esse ano de 2024 nós possamos, por meio do Ministério da Criança, por meio do Espírito Santo, obter vitórias juntamente às nossas crianças. Tchau, que Deus abençoe a cada um de vocês.